Vou te chamar aqui no Instagram. Você enviou, só que você não tem autorização para. Esses negócios de aplicativo é muito complicado, né? Então, existe lá um termo lá, livre acesso. A gente só tem uma hora hoje, né? Isso. E aí eu tive acesso. Esse assunto aí não vai dar uma hora. O assunto é extenso demais. Esse eu faço. Muito complicado. Corações sensíveis não ajudam. Aí ela viu que eu estava, fiquei 2 Então vamos começar, pastor? Vamos. estava abrindo ainda. Eu vou começar aqui com uma oração que aí a gente começa, tá bom? Tá. Deixa eu diminuir aqui o volume Eu baixei o volume volume do Instagram. Então vamos começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais uma vez, Senhor, nos dar essa oportunidade, Pai, de falarmos da Tua Palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja fazendo com que possamos sempre apenas falar aquilo, Pai, que está escrito na Tua Palavra. Que a Tua Palavra é a verdade. Então, que não falemos de nós, mas falemos daquilo, Pai, que está escrito. E aquilo para nós já é o suficiente, Pai, que é a Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, nosso tema aqui é divórcio e recasamento. Decisão do homem e segundo a Bíblia. Essa aqui é a nossa... Tá dando um ruído aqui enorme, né? Você baixou aí o... Deixa eu baixar aqui o meu. Melhorou? Melhorou. Então é o seguinte, é um tema, né, como o pastor comentou anteriormente, muitas pessoas têm, acho que são muito sensíveis a esse tema, acabam tendo vários tipos de problemas quando falamos a respeito sobre o divórcio, e pior ainda o recasamento. Porque eu já vou até começar então já com a primeira, pastor, que assim, que é a dúvida de muitas pessoas. Antes da gente começar também aqui, eu vi dois pastores televangelistas, o que eles falavam, né, a respeito do tema, daquilo que era o comentário deles. E eu vi assim, fiquei assim, espantado com algumas colocações, mas é o que a gente também vai falar aqui um pouquinho. E começa o principal, que é a dúvida de muitas pessoas. Pastor, o amor acaba? Essa é a pergunta? Se o amor acaba? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente vai entrar naquele conceito do que é amor. A Bíblia diz, lá em Cantares, que as águas nunca podem apagar esse amor. E, evidentemente, que ele está dando essa conotação de eternidade do amor. A gente faz toma uma decisão no casamento em que a gente vai estar dizendo para o cônjuge, para o sacerdote que está realizando o casamento, para aquelas testemunhas que lá estão no casamento, e diante de Deus, que nós vamos honrar, amar e tal, até que a morte nos separe. Isso significa dizer que o amor não pode, não deve acabar. O que acaba, na verdade, é o interesse pela outra pessoa. O que acaba, na verdade, é a paciência com as questões do casamento. O que acaba é a questão financeiramente falando, as coisas, né, acaba a consistência financeira,
a situação financeira ruim começa, e aí o casamento vai se desgastando. Então, o que não é o amor que acaba. O que acaba são essas coisas que eu acabei de comentar aqui. Então, essa questão de dizer que amor acaba é uma forma muito covarde de assumir a responsabilidade. Eu não quero mais, não quero ficar mais, eu já não gosto mais disso, daquilo outro, me frustrei com o casamento, sei lá, e sair fora. Amor acaba? Não, não acaba, não. É porque, na verdade, pastor, uma das justificativas que as pessoas acabam tendo para o divórcio primeiro, assim, uns anos para cá ficou muito conhecido aquele incompatibilidade de gênios, né? A pessoa fala assim, eu tive uma incompatibilidade muito grande com o meu cônjuge e, infelizmente, eu não tive uma continuidade daquele primeiro amor e decidi ser muito honesto comigo e com a pessoa e pedir o divórcio. Então, muitas pessoas justificam isso dizendo que o amor acabou. O amor acabou e o problema é quando isso entra, né, dentro dos rincões cristãos, né, onde que as pessoas também acabam justificando. Não, o amor acabou. Então, para eu não dificultar a minha vida, a vida da minha família e do cônjuge, a gente preferiu em comum acordo nos separar, né? Então, as pessoas acabam levando o amor como sentimento, como a gente até já em outros temas aqui já colocamos aqui, as pessoas acabam colocando o amor como apenas sentimento e não como decisão. E elas acabam cometendo esse equívoco dizendo que não, o amor acabou. Eu vou refrisar aqui, o que acaba é o interesse sexual. No começo tem aquele interesse, aquela coisa, o que acaba é o interesse sexual. O que acaba com o casamento são questões de natureza financeira, de natureza emocional, das pessoas não conseguirem resolver seus problemas dentro do casamento. Entendeu? Então, o problema de entrar nos rincões evangélicos é que nós aceitamos a proposta do mundo de que o amor pode acabar, né? De que essas questões são aceitáveis, que não é bonito ficar enrolando ou empurrando com a barriga um casamento quando o amor acabou. E até pastores entram nessa história também, acabam se deixando levar. Há muita gente divorciada na igreja, né, que está na igreja, e com a evolução, né, digamos assim, da sociedade moderna, as pessoas começaram a aceitar, inclusive entre evangélicos, com muita facilidade o divórcio, reiterando a questão da falta de amor, do amor acabou. Eu não aceito isso, eu não entendo assim. O que faltou foi a responsabilidade, compromisso, faltou a palavra de, mesmo na doença, em situações de adversidades, de problema, continuar casados até o fim. Mas, infelizmente, as pessoas não têm palavra. Essa que é a verdade. E, beleza, pastor. Então, agora vamos começar com a primeira grande polêmica, que é o seguinte. Meu cônjuge não é cristão. Posso me separar? Olha, o apóstolo Paulo, ele é muito criterioso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, nós temos uma palavra de Paulo acerca do casamento. Ele é muito claro em relação a algumas questões do casamento. Quando você se casa com um não cristão e o não cristão não quer continuar com o casamento, ele diz, você foi chamado para a paz. Você não deve entrar em conflito. O divórcio, a separação, não deve ser iniciativa do cristão. Não deve partir do cristão a iniciativa de separação. Mas se o cônjuge é não cristão, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, e ele quer se divorciar, quer separar, então não brigue, é a iniciativa dele. Entendeu? O grande problema é casar novamente, aí que está a questão. Separar-se pode. Deus odeia o divórcio? Odeia, mas ele pode acontecer. Né? Essa que é a questão. O telefone tocando aqui agora, desculpe aí. Acontece. Tá, vai lá. Vamos lá. Vai tocar.
E assim, o pastor estava citando esse 1 Coríntios 7, né, que fala aqui no versículo 15, né, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito a servidão, nem um irmão, nem irmã. Deus vos tem chamado à paz. Alô? Agora, seguindo aqui as perguntas, casamento é um contrato? É apenas um contrato? Se ele é apenas um contrato, ele pode ser dissolvido, segundo a visão do mundo, a visão do ímpio. Então, se ele é um contrato, ele pode ser dissolvido, ele pode ser descumprido e tendo as sanções devidas, né, cabíveis. Se ele é um contrato, ele pode ser então dissolvido? O grande problema que eu reputo um dos maiores é você identificar o casamento como se fosse apenas um... Você tem que desligar, porque senão a pessoa fica ouvindo. Alô? Estou ligando Alô? agora. Quem está falando? Em pleno século tá? XXI, quem é que faz ligação? É o meu sogrão, o sogrão tá ligando. Não, pai, depois eu ligo, tá? Tchau. O pessoal não conhece o WhatsApp, não. É verdade. É uma coisa muito nova. Mas a grande questão é você reduzir o casamento a um documento. Sabe, você fala assim, não, o casamento ele foi forjado, ele é casamento enquanto o papel existe. Se eu rasgar o papel, o casamento acaba. Isso não é viável, isso não é aceitável. O que a Bíblia fala, e que muita gente não consegue compreender, é que o casamento é consumado através do ato sexual. Esse é o ponto. É o ato sexual que realiza o casamento, que une duas pessoas num corpo só. Então, a questão do papel, aí você fala assim, mas por que a Bíblia fala lá em Mateus 19 que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus falou, sabe por que Moisés deu carta de divórcio? Porque o coração de vocês é muito duro. É um coração muito duro. Porque não era para dar carta de divórcio, nem carta nenhuma. Não era para dar carta nenhuma. Não era para ter documento nenhum. Era questão de palavra. Vou ficar com essa mulher até o final, com esse marido até o final, e vamos seguir juntos até que a morte nos separe. Mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu carta de divórcio. Aí sabe o que eles dizem mais, Renato? É que, ampliando mais a discussão, e sendo um pouquinho... eu acho que essa pergunta vai vir lá no final, sendo um pouco mais sucinto, o fato é o seguinte, eles comentam, alguns comentários que defendem o recasamento por causa da traição, eles dizem que a carta de divórcio era dada para que a mulher pudesse casar novamente, porque a mulher naquele tempo ficava economicamente vulnerável. Então, por questões de natureza econômico-financeira, ou seja, para ajudar as mulheres que eram colocadas a toque de caixa, ficava na mendicância, ou ia para a mendicância, ou ia para a prostituição para sobreviver. Então, em função disso, a Bíblia diz que aquela carta de divórcio foi dada. Jesus não disse isso. Ele não disse por uma questão de humanidade, por uma questão de benevolência, por uma questão de sociabilidade. Moisés falou, a carta de divórcio foi dada pela dureza do vosso coração, do coração de vocês, do coração dos homens. Aquela mulher não era para ficar na mendicância ou se deixar na prostituição se o homem continuasse com ela. O ideal é que ele continuasse com ela, sob quaisquer condições, porque ele assumiu o compromisso de casar-se com ela. Aí diz que a Bíblia abriu um precedente, dizendo que se houvesse traição da parte do cônjuge, podia se separar. Olha, poder separar? Pode. O que não pode é casar novamente. E é essa a grande questão que esse assunto suscita. Esse que é o problema. Mas a gente vai, com certeza você deve comentar esse assunto aí, mas, quer dizer, a questão financeira, a questão econômico-financeira é que muda a história. Quer dizer, a questão financeira, por exemplo, a mulher hoje pode separar porque agora ela não tem problema nenhum de ficar na mendicância. Por quê? Porque agora ela trabalha, agora é independente, não depende mais de marido, não depende mais de ninguém. Então ela pode separar porque o que vigia, o que regia
aquele casamento lá, ou aquele divórcio, era questão de natureza econômico-financeira. Isso não é verdade. A economia não vai mudar a Bíblia. Nada vai mudar a palavra de Deus. O pastor deu aí algumas colocações e quando estava vendo esses vídeos, né, de alguns televangelistas que eu estava assistindo, e eles colocaram a respeito dessa questão econômico-financeira da época do Antigo Testamento, que na verdade assim a gente lê e a gente acaba entendendo que a mulher, na verdade, era quase que uma propriedade do homem. E, na verdade, o desquite acontecia e, assim, o pensamento a respeito do recasamento seria para manter esta mulher economicamente ali sustentável, né? Sendo sustentada, né? E de forma errada, muitos evangelistas hoje acabam argumentando, criando outros tipos de argumentos para sustentar a teoria do recasamento, né? E que, na verdade, assim, a gente vê que o divórcio ele é permitido, né? Justamente isso até pela fala do próprio Jesus, né? Em Mateus 19, né? Marcos capítulo 10. A fala mesmo de Jesus coloca essa condição para o divórcio. Porém, nós não vemos em canto algum na Bíblia um argumento que dê um fundamento para recasamento. Né? A gente não tem, né, essa colocação. A chamada cláusula de exceção, que os estudiosos falam, a cláusula de exceção, que está lá em Mateus 19, está lá em Mateus capítulo 5, verso 32, que diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação ou adultério, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Quando ele fala que a não ser por causa de fornicação, ele não está dizendo que se for conflagrada, se for descoberto, se for provado que aquela mulher cometeu um adultério, cometeu fornicação, eu posso me divorciar e me casar novamente. Não, ele disse que pode se divorciar. Porque quem cometeu adultério foi ela, não foi ele. Uhum. Ela cometeu adultério. Então, levando em consideração que a mulher cometeu adultério. Então, se ela cometeu adultério, ela não pode casar novamente, porque ela acabou se tornando um corpo só com aquele outro indivíduo. Por isso que o recasamento dela é adultério. Faz com que se eu me separar dela, não é? A não ser por fornicação, estaria fazendo dela, faz com que ela cometa adultério. Ou seja, se ela casar novamente, ela vai cometer adultério. Se eu abandonar essa mulher por qualquer razão, por qualquer motivo, eu posso permitir que ela cometa adultério se ela se casar novamente. Uhum. E isso também com o homem, mesma coisa. Então, a gente não tem... Essa cláusula de exceção é para o divórcio e não para o recasamento. Essa confusão, ou proposital confusão, que muitos pregadores, muitos líderes, pastores e as pessoas querem conhecer. Eu até digo lá na igreja, os irmãos sabem disso. Eu fico pensando assim, Deus, como tem pastores que são traídos, gente? Como tem pastores traídos? Porque toda vez que alguém fala do recasamento com ele, fala, não, eu fui traído. Quer dizer, ele se defende do novo casamento dizendo que ele foi traído. Como essas mulheres traem esses pastores? Pelo amor de Deus. Quer dizer, Virou uma desculpa, virou uma muleta para o cara casar novamente. Mas a Bíblia não dá essa condição. A cláusula de exceção não é para o novo casamento. É para o divórcio. É interessante também, pastor, essa sua fala a respeito do divórcio e não do recasamento, porque é o seguinte, esse texto aqui de Mateus 19, um dos discípulos, ouvindo Jesus proferir essas palavras, ele, de uma forma assim rompante, ele pensou assim, versículo 10, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar.
Aí Jesus responde, né? Nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, na verdade, assim, Jesus está falando assim, é difícil mesmo. E não é para qualquer um que vai compreender essa situação, né? E, Renato, essa palavra dos discípulos, essa palavra que a Bíblia não diz quais foram os discípulos, mas certamente foi o grupo todo que entendeu exatamente o que Jesus disse. Uhum. Se eles não tivessem entendido o que eu falei agora para você, eles iam tudo bem. Se foi por causa de fornicação, eu posso me casar de novo. Não foi isso que eles entenderam. Se eles tivessem entendido que o recasamento estava sendo pregado aqui por Jesus, eles estavam tranquilos. Por quê? Porque se não tinha dito isso aqui, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Quer dizer, se eu vou casar, ficar a vida inteira com ela e não vou poder casar novamente, vou cometer adultério, então é melhor não casar. Eles entenderam. Foi o cálculo que ele fez na hora. Né? Exatamente. Foi a lógica, né, que Jesus colocou. Se você se separar e a mulher cometeu adultério, tudo bem, foi a mulher que cometeu adultério, mas ela não pode casar novamente. Não é? E a outra questão que é muito importante também salientar é a seguinte: como era o casamento nos tempos de Jesus? Você, hoje aqui, você noiva, fica noivo, namora, fica noivo, papapá, aquela coisa toda. No tempo de Jesus, você casava, né? Você se comprometia através dos seus pais. Então, claro, você sabe disso há muito tempo, porque eu já tenho falado isso muitas vezes na igreja, mas não sei se aqueles que nos veem pelo Facebook e pelo Instagram sabem disso, mas naquele tempo, você fazia um contrato de casamento entre seus filhos, e aquele contrato ali já rezava: a Mariazinha vai casar com o Joãozinho. E ponto. Se a Mariazinha se tiver relações sexuais com outra pessoa, nesse período em que eles estão de noivado ou de papel passado, ela cometeu a fornicação e o adultério, e ela não pode se casar novamente. Porque se ela se casar novamente, ela está cometendo adultério. Por quê? Porque se fez um com o outro que traiu aquele contrato. O rapaz não, o rapaz pode casar novamente, porque ele não teve contato sexual com ela. Entenderam? Uhum. É essa a questão. O que faz duas pessoas em uma só carne não é um papel, é o ato sexual. É essa união de dois corpos, e não só de corpos, não, é de almas. É uma questão espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, quem entra a uma prostituta, se faz um corpo só com ela, o que você faz com a prostituta? Você casa com ela? Você passa o papel antes? Você vai lá para o prostíbulo, leva um padre, leva um pastor, leva um pai de santo, leva um sacerdote, faz um casamento, faz testemunha, faz um casamento, aí você vai para o quarto com a prostituta? Não. O que você faz com a prostituta? Eu não faço, pelo amor de Deus, mas o que você faz? Ele entra num ato sexual lá com a mulher. E Paulo diz, e se faz um corpo só com ela. Isso é claro, isso é evidente. O que faz a pessoa ser um corpo só é o ato sexual. Por isso que ela não pode ter outro indivíduo. Enquanto, aliás, o apóstolo Paulo também fala sobre isso em Romanos capítulo 7 também, sobre a questão da viúva. Não é? Enquanto a lei diz que enquanto o marido está vivo, a mulher não pode se casar com o outro, a não ser que o marido morra e ela está livre para casar novamente. Então, ele está claro aqui dizendo aqui, o que acaba com o casamento é a morte de um dos cônjuges. É a única coisa que acaba com o casamento, é isso. É a morte de um dos cônjuges. Aí o viúvo, ele pode se casar novamente. Essa é a única exceção para o novo casamento. É a viuvez. É que está aqui, Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. E ainda continua aqui, né? De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Nossa, a Bíblia é muito clara, né? Você quer algo mais claro do que isso? Quer dizer, eu fico vendo esses pastores pregando aí, esses pastores midiáticos aí. Aliás, se pregam isso, sai por essa tangente. Não entra nesse assunto aí. Não entra.
Eles vão pela tangente. Não é? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que é uma coisa muito séria isso. Eu falei lá no texto que eu coloquei no Facebook. Você conhece muito uma pessoa, não é pelo que ela fala, é pelo que ela não fala. Verdade. E tem muita gente que não consegue falar, não tem coragem de falar. Muitas pessoas saindo da nossa igreja, Renato sabe disso. Eu comecei a pregar isso aqui, as pessoas não aceitaram isso. Se perturbaram com isso, ficaram aborrecidas com isso e abandonaram a igreja. Foram para outros lugares, não sei para onde foram. Por quê? Porque não aceitam esse tipo de argumento. Eles não querem aceitar. Acham que é uma teoria da minha parte. Eu assumo qualquer responsabilidade pela infelicidade de qualquer pessoa. Eu não estou aqui para quebrar a alegria e a felicidade de ninguém. Mas como eu falei no passado, lá no início da nossa live aqui, a felicidade do casamento não quer dizer que o casamento é apoiado por Deus. Isso é uma coisa muito diferente aí. Não é porque eu estou me dando bem no novo casamento que Deus está aprovando meu casamento, não. Porque muitos fatores concorrem para um bom casamento ou para uma boa união. Né? As pessoas se dão bem por vários momentos. Eu tive um novo casamento e esse casamento meu foi melhor que o primeiro. Isso quer dizer que Deus está apoiando? Não. Não. E também não quer dizer que meu casamento está ruim. Quer dizer que eu casei mal, que quem não me casou foi Deus. Eu tive um colega meu, um pastor amigo meu, que me disse o seguinte: quem foi que disse que Deus que fez o casamento das pessoas? Olha só. Quem disse que foi Deus que fez o casamento? Ele associou o seguinte: se der certo, foi Deus que fez o casamento. Se der errado, foi o diabo que fez o casamento? Pelo amor de Deus, que raciocínio é esse, gente? Que raciocínio é esse? Ou seja, é aquela coisa do pragmatismo, né? Se está dando certo, quer dizer que é certo. Nem sempre aquilo que dá certo é certo. E nesses casos também é muito sério esse tipo de pensamento pragmático. Ah, meu casamento está dando certo, Deus está apoiando. Deu errado, quer dizer que Deus amaldiçoou. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar desse jeitinho. E uma das outras perguntas também, pastor, é o seguinte. Eu me separei quando não era cristão. Ih, rapaz. Posso me casar com quem eu quiser? Ele não era cristão. Me separei quando não era cristão. Não era cristão. Quando não era, antes de ser cristão. Posso me casar com quem eu quiser? Não. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Infelizmente, irmão, isso não muda nada. Houve uma pessoa na igreja que estava nessa condição. Ele era do mundo, havia se convertido, acho que era na Igreja Universal, se não me engano, e começou a frequentar a igreja. Eu acho que você até lembra dele, ele fez até parte do coral da gente lá no início. Aí ele falou assim: pastor, vou me casar de novo e tal, vou casar. Eu falei assim: aqui você não vai poder casar não, irmão, porque a questão é essa, assim, tá? Não muda nada. Ah, mas eu vou ter que ficar solteiro a vida inteira? Tarará. Eu falei: olha, vai. Por amor ao reino dos céus, o desejo é a salvação e não ser considerado adúltero. Você se lembra também, Renato, uma vez eu estava pregando no domingo de manhã sobre isso, e uma pessoa na mensagem, no meio do culto, se levantou no meio da mensagem e foi embora, está me chamando de adúltera. Quer dizer, não sou eu que está chamando de adúltera. Eu estou expondo a palavra de Deus e a pessoa acha que é pessoal. Eu estou chamando fulano de adúltero. Eu estou xingando um monte de gente. Não estou xingando. É uma questão de transparência e de verdade. Quer dizer, eu vou falar assim, eu vou encher a minha igreja, mas não vou para não mencionar esse tipo de assunto. Né? Perdi lá o dízimo da irmã, perdi o dízimo do rapaz, perdi o dízimo não sei de quem. Eu não estou preocupado com o dízimo, estou preocupado com a alma dessa pessoa. E outra coisa, com a verdade. Um dia essa verdade vai aparecer. E aí eu vou ser cobrado pela minha omissão ou então pela minha mentira pregada. Não, pode casar novamente. Você é os tempos da ignorância. Aí eles usam aquela palavra de Paulo, né? Foi até o que a Kate colocou aqui no Instagram. Aqui, ó. E o tempo da ignorância que a Bíblia diz, que é a grande justificativa que essas pessoas usam. Né? Mas aí, Renato, abre aí para mim, então, Atos 17, quando Paulo está pregando no Areópago, e ele fala sobre isso lá no finalzinho do capítulo, né, pregando lá sobre a ressurreição de Cristo. Ele fala: e Deus, não levando
em conta os tempos da ignorância, pede que hoje se arrependam. Vê aí no finalzinho, Renato. Não lembro É muito bem o o versículo. versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha aí. Aí eu pergunto para você, se Deus não leva o tempo da ignorância, para que se arrepender? Se arrepender de quê? Verdade. Ah, me converti. Eu não era crente, sabia de nada, me converti. Aí aquele passado lá, quer dizer, eu virei virgem. Apagou. Fiquei virgem. Eu era um camarada que não valia nada, era mulherengo, babá. Agora que me converti, me tornei uma pessoa virgem, pura de novo. Posso me casar novamente? Não. A grande questão é exatamente essa. As pessoas se convertem tarde demais. E aí tem que assumir que tem que arrancar um braço, arrancar uma perna, arrancar um olho. Porque é melhor entrar no reino sem um braço, sem um olho, sem uma perna, do que inteiro para o inferno. Tem gente que não entende essas coisas. Ou não entende, ou não quer entender, porque são muito duras mesmo. Eu falei para vocês aí no Facebook que essas mensagens elas não vão fazer a minha vida ficar mais fácil com ninguém. Muita gente vai criticar, muita gente vai debater, vai dizer que não é assim, papapá. Eu repito, teve gente que saiu da igreja Batista no Horto porque não aceitou essa posição, essa postura. Eu só lamento. O meu papel não é o de falar coisas que são agradáveis. O meu papel é falar aquilo que a Bíblia me diz. Não é? Então, eu apresento esses argumentos na igreja, apresento esses argumentos aqui hoje e coloco no crivo da palavra de Deus. Se alguém me mostrar na palavra de Deus que eu estou errado, eu abro mão da minha postura e mudo. Mas até agora eu não consegui ninguém que me convencesse disso. E, pastor, tem também uma outra polêmica aqui, ó. Meu cônjuge faleceu. Posso me casar com quem eu quiser? Pode, ela tá viúva. Pode se casar com quem quiser. Agora, tá. Com quem quiser também não. Entendeu? Aí é questão. A pegadinha, né, Renato? Pegadinha. Quis me pegar, né? Quis me pegar. A Bíblia fala casar no Senhor. Isso. O que significa isso? Que a pessoa com a qual eu vou casar é uma pessoa que não teve nenhum tipo de relação íntima com ninguém, ou a pessoa, dependendo da idade, uma pessoa viúva, que esteja dentro dos padrões, dos critérios que a Bíblia apresenta. Sabe aquela coisa da porta estreita? É essa estreiteza do Evangelho. Então eu tenho que olhar no Senhor, me alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses, né? Alegrar-se no Senhor, regozijar-se no Senhor. Aí você fala assim, então o que você quer dizer isso? Fazer festa? Não. Às vezes alegrar-se no Senhor não significa sair sorrindo, fazendo festa. Não quer dizer nada disso, não. É que ter a esperança nele, ter a confiança nele, apesar das dificuldades, da dureza da vida, apesar de não poder fazer festa, sair por aí batendo palma e pular, com as coisas que acontecem, eu me alegro no Senhor como se alegrou Abacuque, não é? Ainda que a figueira não floresça, ainda que muita coisa ruim aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Essa alegria do Senhor é diferente da alegria que muita gente prega por aí, não é? A alegria do mundo, né? A alegria do mundo e a alegria segundo Deus, né? Esse texto, né, que eu fiz essa pegadinha aí com o pastor, né, é o texto aqui de 1 Coríntios 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Né, que também assim acaba sendo equívoco, né, de muitas pessoas quando a pessoa vive uma vida de retidão, ela tem segundo a palavra de Deus, a sua vida tenha na palavra de Deus a sua vida pautada, e o cônjuge vem a falecer e a pessoa acaba se sentindo sozinha, acaba precisando, né? Viveu tantos anos com aquela pessoa e perde aquela pessoa, e por N motivos a pessoa fala assim, não, eu conheci uma pessoa aí e tal, e
e tô a fim de casar e tal. Quando a instrução da palavra de Deus, ela é bem clara, contanto que seja no Senhor. E aí cai também naquela justificativa que as pessoas dão, né? Mas, Renato, mas tem muita gente dentro da igreja que é falsa. Mas tem muita gente dentro da igreja que não vive aquilo que professa, não vive aquilo que diz, né? Que parece. E as pessoas ficam nesse pragmatismo, né? Assim, não, se a pessoa ela é corretinha, ela não é de Deus, não. Ela não entregou a vida dela a Deus, não. Mas ela é correta, ela paga os impostos, paga as contas, tem uma vida de retidão, é honesta, é humilde, é trabalhador. Acho que vale a pena investir. E acaba contrariando um dos princípios básicos do que está escrito na Bíblia, que é contanto que seja no Senhor. A grande questão, Renato, aqui, a gente tem que entender o seguinte: o que significa essa expressão no Senhor? O crente, o indivíduo que se entregou a Cristo de verdade, ele vai procurar saber o que Deus tem para falar sobre tudo. Nós estamos tentando fazer isso aqui, né, nesses nossos debates, nessas nossas palestras, nessa nossa conversa aqui. Tentar ajudar as pessoas a compreender o que significa no Senhor. O que Deus pensa a respeito das coisas que nós comentamos hoje em dia e que fazem parte do cotidiano da igreja evangélica hoje. Então, a gente foi abrindo muito precedente, a gente foi aumentando a porta do céu, porque a gente tem muita gente na nossa família casada novamente. Teve um casamento ruim e tal, né? E viveu situações de tristeza e tal. E aí acreditam, e essa que é a questão, Renato, que eu conto aqui, acreditam que a única maneira que elas vão encontrar felicidade é se casando novamente, é tendo alguém do seu lado. A pessoa não consegue compreender que ela pode ser feliz sozinha. Aliás, a Bíblia vai de encontro, vai batendo de frente com a filosofia daquela música, que eu sempre falo quando eu comento isso, né? Aquela música do Vinícius de Moraes, se não me engano, é Vinícius de Moraes, Tom Jobim, não sei. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, os olhos... É o Wave. O resto é mar. Aí ele fala, só tocando que eu consigo. É impossível ser feliz sozinho. Por que é impossível ser feliz sozinho? As pessoas assumiram isso. A igreja assumiu essa filosofia que não é bíblica. Por que é impossível ser feliz sozinho? Por que Deus não pode suprir essa carência? Qual é o problema de Deus, então? Não é aquele que diz que é o marido das viúvas e que é o pai dos órfãos. Então, tem muita gente que tem fé. Fé para ganhar dinheiro, para viajar para os Estados Unidos, para ser chefe de empresa, para ser dono de não sei o quê. Fé para isso, tem fé para tudo. Mas não tem fé suficiente para assumir o fato de que se uniu com uma pessoa, se separou dela e não pode casar novamente. Vai ter que ficar eunuco por causa do reino dos céus. É aquele negócio, né, pastor? É Deus do impossível para um monte de coisa, menos exatamente. Se está batendo de frente com a minha vontade. Né? E aí eu volto para aquele nosso mote, né? O nosso tema. O tema que faz parte do nossa discussão aqui. A igreja está muito humanista demais. Estamos pensando muito no indivíduo, na felicidade dele aqui e agora. Estamos despreocupados com o futuro dele. Uhum. Sabe? A gente não quer chamar ninguém de adúltero, a gente não quer chamar de ninguém de errado. Aliás, Jesus falou por várias vezes, não foi uma vez só, não. Quando pediram, por exemplo, um sinal para ele, nos dê um sinal, faça um sinal de que você é o Messias. Aí ele vai falar assim, uma geração má e adúltera e pede um sinal. Ele falou, a geração má e adúltera. Ele generalizou. Ele não ficou pensando muito, se eu falar isso aqui, vou ser mal interpretado. Se eu falar isso aqui, as pessoas politicamente vão ficar... incorreto. Aquela geração era uma geração que casava e recasava, se divorciava e casava de novo. Tanto é que quando ele pregou isso lá em Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, foram lá atrás dele. Você falou com relação ao casamento aí, quero saber essa história aí, negócio de casamento você falou aí, que vai sendo adulta. Eles entenderam a mensagem. Sim. Eles entenderam que não podia casar novamente. Porque se tivesse entendido
que podia casar novamente depois do adultério, estava tudo tranquilo. Tranquilíssimo. Mas eles entenderam, né? Que estavam em adultério. O pastor, aqui no Instagram, uma colega minha aqui, que eu trabalhei com ela já no colégio QI, a Renata, ela perguntou aqui, uma viúva só pode casar novamente se o outro for evangélico, ela botou aqui, mas deve ser o corretor, Evangélico, né? se o outro for evangélico e viúvo ou virgem. Na verdade aqui, Renata, pelo ensinamento bíblico, né, a viúva, ela que é cristã, que entregou a sua vida a Deus, que tomou essa decisão de se entregar a Jesus Cristo, ela só pode casar novamente, sendo viúva, só pode casar novamente se a outra pessoa, se o homem, né, com o qual ela vier a casar, for sim cristão, e também entregou sua vida a Deus, sendo também ele viúvo ou também virgem. Realmente esse raciocínio mesmo. Tá? Respondendo aqui o ideal é que ele seja evangélico, porque a Bíblia fala que esse casamento misto também é um problema. Aí tudo bem, o cara é viúvo, ele se encaixa lá no Senhor, ele é viúvo, né? Um cara de bem, mas ele não é evangélico, ele é católico, tem outra religião, ou é ateu. Você vai se unir com um camarada desse, você vai ter dificuldades. Embora você não esteja cometendo um adultério, você está criando um problema para você. É o tal do julgo desigual, né? A união das trevas com a luz, isso não dá certo. Então, seria bom que ele fosse evangélico, ou ela fosse evangélica, que fosse viúva, ou que fosse virgem. Porque senão... gente, eu estou criando um problema sério para mim, já criei esse problema há muito tempo atrás. Eu não estou preocupado com isso. Vai cometer adultério sim, se casar com alguém que já foi casado, já teve relações sexuais, vai ter problema. Teve uma jovem que me perguntou assim, pastor, meu namorado, ele era sei lá, o pessoal que se veste de preto, gosta só de escuridão. Esqueci o nome desse povo aí, que se veste de preto. Punk. Hã? É o punk? Não é punk, não, é outra coisa aí. Esqueci o nome agora. E aí ele se converteu, né? Nós vamos noivar, vamos nos casar. Então quer dizer que eu tô cometendo adultério. A menina virgem, olha só, a menina virgem. E o rapaz já tinha tido lá no mundo muitas relações sexuais. Eu falei, não adianta, mesmo que ele seja crente, não vai adiantar. Vai cometer adultério. Ele já pertenceu a outra pessoa, gente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Eles acham que depois que se converte, tudo volta para o zero. Não. O apóstolo Paulo, repito, lá, Atos 17:30. Não levando em conta o tempo da ignorância, pede a todos que hoje se arrependam. Se arrependo. Não é? E aí, emo. É isso aí, João. Tô vendo aqui. É isso aí, João. É emo mesmo, tá certo. A Renata também acertou aí. Então, o camarada tinha lá a vida dele completamente errada e se casou novamente. Tem muita gente boa, Renato, muita gente boa que saiu do mundo, saiu das drogas e tal. Então, eles foram para a igreja evangélica e se casaram novamente. Mas eu lamento dizer, estão em adultério. Essa que é a questão. Duro, muita gente, muita gente mesmo. Mas como eu não tenho, assim, uma igreja de 8.000 membros, como eu consigo lidar, né, com as minhas questões bem mais tranquilo do que muita gente que se comprometeu com muito compromisso, enfim, se comprometeu com muita gente, eu, como não tenho nada disso, eu falo, eu prego. Eu estou usando essa plataforma agora porque fica lá no circunscrito a nossa congregação, né, e muita gente fica sem saber. Eu coloquei... Houve uma discussão... Desculpe, Renato, me alongar. O Paulo Vitor fala que diz que eu falo demais. mas houve uma discussão dessa num vídeo do pastor... Esse pastor de São Paulo, que a Kate até gosta muito dele. Paulo Júnior? Paulo Júnior, falando sobre divórcio, recasamento. E eu fiz um comentário, mas o comentário é aquela coisa bem pequenininha. Uhum. Como é que é? Mas eu fiz um comentário
colocando textos bíblicos, apontando. Eu botei lá, tem até hoje gente mandando resposta, que aparece lá a notificação da resposta, aquilo que eu fiz. Tem mais de 3 anos que eu coloquei isso lá. E as pessoas dizendo assim, pastor, tem que ter mente de coragem. Pastor, às vezes a coisa é difícil. Tal. Por quê? Porque eu coloquei em questões de natureza, as questões baseadas na palavra de Deus. Eu não fiquei inventando, eu acho que seja assim, eu acho que você já sabe. Olha, eu digo para vocês, eu gostaria muito que eu estivesse errado. Gostaria muito de estar errado. Muito. Muito mesmo. Sabe? Até porque, se eu estiver errado, eu não vou estar trazendo problema para ninguém. Sim. Porque quem está no rolo, tá lá, saiu da igreja, continuou casado lá, continuou com a sua fé e problema lá. Não vai, ninguém se suicidou porque, meu Deus, eu sou adúltero. Pá, isso não aconteceu. Agora, eu não vou me eximir da responsabilidade de falar a verdade. É aquele negócio, né, pastor? Se o evangelho dependesse de nós, talvez a gente facilitaria muito mais as coisas. Claro. Entendeu? Poxa. Até para absolver, inclusive, amigos nossos. Isso. Entendeu? Então, assim, parentes, né, pessoas que a gente ama, realmente seria uma atitude nossa que seria de facilitar. A minha colega também colocou aqui, se unir, aqui na pergunta no Instagram, se unir com o católico seria se unir com as trevas. Aí, mais uma vez, né, pastor, comentando aqui, se essa pessoa católica, ela crê que Jesus Cristo é o único caminho, o único acesso a Deus, sendo ele o Filho unigênito de Deus, do Pai, e que não há nenhum outro caminho senão Jesus Cristo, então essa pessoa, ela não é das trevas, ela é da luz, ela é de Deus. E ela não é católica, né? Por isso que eu coloquei, né, pastor? Ela é católica, mas não é católica. É por isso que eu coloquei, né, pastor? Eu já tive em outros assuntos. É isso aí, Carlinha, tem razão. É isso mesmo. É minha prima, Carla, tá ali. Em outros assuntos, falando a respeito de outras religiões, né? nem só o catolicismo, mas a pessoa colocando para mim, mas Renato, mas se a pessoa for de outra religião, porém ela é uma pessoa correta, uma pessoa que tem princípios e tal, e aí a pessoa puxando mais para o catolicismo, né? Aí eu coloquei assim, irmã, mas olha só, essa pessoa crê que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único caminho, que só há somente um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Se realmente essa pessoa pensa dessa maneira, que Jesus realmente é o único caminho, o único intercessor entre o homem e Deus, então a pessoa é verdadeiramente cristã. Eu acho o seguinte, que essa pessoa, ela não é católica, ela é evangélica dentro da igreja católica. O problema, eu acho que até um assunto legal falar depois sobre isso. Também é legal. É um assunto ótimo, porque a gente não quer ser antipático com os católicos, que são cristãos também. A única postura que nós temos é a questão da reforma protestante lá em 1516, com o Martinho Lutero, é sobre a questão do papado, a questão da intercessão através dos santos, né? A questão da veneração dos ídolos. Essa é a coisa que nos divide. Entendeu? Porque tem muita gente católica que é quase que evangélica, mas ainda está presa a esses dogmas da igreja romana. Entendeu? Não existe assim uma questão de Maria também, como se os evangélicos fossem contra Maria e tal, mas nós somos contra a adoração de indivíduos que não sejam Deus. Essa que é a diferença. Né, até também respondendo aqui essa minha colega, e também uma vez, acho que já até comentei com o pastor, uma vez eu tive numa igreja católica, na ocasião era um casamento, e eu olhei, a primeira coisa que eu reparei na igreja, não tinha imagem. Aí eu olhei, meu pai era vivo na época, eu perguntei, falei, pai, isso aqui é igreja evangélica? Ele falou, não, Renato, eu fui informado que era católica. E realmente era, mas aí o padre ele não estava com aquela estola, né? Não estava com, né? Ele só tinha aquele negocinho aqui branco aqui.
E a mensagem, só Jesus Cristo. Ele, em nenhum momento ele falou de Maria, não falou de outro santo, tá? Ele só falou, ele pegou a Bíblia. E eu lembro que eu era jovem, ainda sou jovem, né? Mas era mais jovem ainda. E eu perguntava pro meu pai toda hora assim, pai, isso é... Pô, mas você falou que era católico, mas parece com a nossa igreja. Aí meu pai falou assim, não, Renato, parece mesmo. É interessante e tal, mas fomos informados aqui que é a igreja é católica. Né? Então, assim, respondendo aqui a colega, que na verdade realmente existem. Eu já vi, já presenciei esse caso e até outros casos de pessoas que realmente estavam na igreja católica, porém elas eram extremamente bíblicas e até respeitavam o posicionamento de quem tinha lá todos aqueles dogmas da Igreja Católica, né, com a questão da intercessão, mas elas mesmas assim não tinham esse posicionamento a favor, né, de Maria, né, era só realmente Jesus Cristo. Mas, pastor, nós temos aqui agora 9 minutos aqui no Instagram, mas também para a gente não perder aqui o fio da meada que colocamos aqui no nosso debate, também então com essa pergunta, que é o seguinte, eu fiz uma anotação aqui, mas eu mesmo não estou entendendo meus garranchos aqui, mas eu vou tentar aqui pedir a mim mesmo, né? Para ver, meu Deus do céu, como é que eu vou entender isso aqui? Não, isso aqui a gente já tinha comentado, né? Que a pessoa se separou antes de ser cristão, e se ela podia realmente casar com quem quiser. Mas essa pergunta aí já foi respondida. Mas, pastor, então assim, para a gente encaminhando aí para o final, como eu havia comentado antes, eu vi vídeos, né, de pastores falando a respeito do divórcio, falando do adultério, casamento, recasamento. E assim, me espantou algumas colocações, principalmente porque, assim, relativizar, como o pastor falou, é uma questão mais humana, é uma igreja humanista, desvencilhada daquilo que a Bíblia está dizendo, né? Totalmente desvencilhado do que a Bíblia realmente nos coloca. E um dos posicionamentos ali que eu vi, infelizmente, é de um deles, que ele falou assim, que o casamento, na verdade, ele justificou que nós tínhamos uma visão muito ainda católica a respeito do casamento e que, na verdade, ele afirmou que Deus não estava nem muito preocupado com os equívocos e dificuldades que nós passamos nos nossos casamentos. E que a gente acaba colocando isso muito sério, como algo assim, num nível de seriedade muito alto, que Deus não exige tal seriedade. E que ele acabou dando uma instrução... Deus não é tão duro assim, ele é amor. Ele é amor. E que, na verdade, a pessoa acabou perguntando, né? No fundo, a pessoa perguntou para esse pastor se ela poderia casar novamente com outro homem, porque esse homem era muito beberrão e batia nela e tal. Nem era caso de traição, mas era caso, lógico, de agressão física, maltratava ela. E aí ela... A pergunta final dela era se ela poderia casar novamente e, na verdade, esse pastor pregou. Falou assim, Deus não está muito preocupado com esse teu nível de seriedade que você está dando para o seu casamento. Você tem que se separar desse homem e vai procurar uma pessoa que faça você feliz. Essa foi a resposta final desse pastor para essa pessoa que estava tão aflita, né? Renato, eu gostaria de fazer isso também, sabia? Com certeza, eu teria teria mais aceitação. Teria mais pessoas ali, sabe, a nossa igreja, ao nosso lado. Eu não teria ferido ninguém, não teria magoado ninguém. Eu gostaria muito de poder chegar e falar isso, olha, faz o que você quiser,
Porque Deus não está muito interessado nisso, não. Como não está interessado? Se está escrito ali, está na Bíblia, como não está interessado nisso? Como isso não é sério? Não é? Então, a grande questão que a gente, por exemplo, a gente vê a Renata aí, a sua amiga, perguntando sobre essa questão da castidade, se é sinônimo de virgindade, que tipo de pureza é essa? Eu era de um tempo, eu era garoto, quando eu era garoto, hoje em dia não tem mais isso, mas quando eu era garoto, lá nos retiros espirituais, para adolescentes, para jovens, sempre se falava nos discursos, nas pregações, nas mensagens, sobre namoro e casamento. Você já pegou essa época, Renato, de retiro, em que o assunto era namoro e casamento. Essa era a preocupação dos pastores. Namoro e casamento. Aí se falava de castidade, de virgindade, de pureza, o tempo todo. Aí eu pergunto, o que mudou de lá para cá? Não é? Por que pureza é tão importante, então? Se a coisa pode ser revertida, não é? Se eu... Né? Para que falar de pureza, de castidade? Esse foi um argumento que eu usei, inclusive, aquele meu pastor lá, meu colega lá, que falou lá, meu pastor não, o meu colega lá que falou comigo em relação a isso, dizendo que quem disse que foi Deus que fez aquele casamento? Porque pode ter sido o diabo que fez o casamento. Aí eu penso assim, como é que pode? O que mudou de lá para cá? Não é? Se a pureza hoje não é mais importante, por que se pregava tanto naquele tempo? Não é? E se usava a Bíblia, inclusive, para falar sobre isso. Aí, sabe, aquela coisa do... Eu ouvi, por exemplo, alguém dizer assim, num retiro também espiritual, ainda mais recente, essa garotada nova, essa geração mais nova de pastores, que começaram a pregar, não, se você teve um problema no passado, se você se entregou para alguém no passado, fique tranquilo, Deus vai tornar você virgem novamente. Aos olhos de Deus você é virgem novamente. Eu já ouvi várias vezes isso. Isso é um perigo tremendo, mas muito grande. É horrível uma coisa dessa. Mas é o que eu falo, irmãos. A grande questão que eu quero aproveitar esse minuto para falar é o seguinte. Pense muito bem antes de casar. Procure a pessoa certa de casar também. Sabe, se for casar, é casar para a vida toda. Assuma as dificuldades, as lutas, os problemas, sabe? Mas não desfaça de casamento, não, porque amor não acaba. A gente começou a ganhar, amor não acaba, não. O amor é uma responsabilidade que eu assumo de fazer com que aquela pessoa seja a minha mulher ou o meu esposo, até que a morte nos separe, sob quaisquer circunstâncias. Aliás, é o seguinte, uma coisa muito importante. Meu marido me bate. Eu posso me divorciar dele? Pode. O meu marido foi infiel comigo. Posso me separar dele? Pode. O meu marido fez aquilo. Pode separar? Pode. Você não pode casar novamente. Essa que é a questão. Não é? Então, preciso ter coragem para esse tipo de coisa. Não, a garotada de hoje, a molecada de hoje, precisa entender que eles têm que ser castos para casar. É difícil, é complicado, mas tem que sustentar essas paixões. Tem que abrir mão dessas paixões, senão não vai poder casar novamente depois. Aí vai querer ficar fazendo malabarismo teológico, vai ficar procurando pastores segundo o seu próprio coração, para dizer aquilo que eles querem ouvir, entendeu? E vai levar um monte de gente para o inferno, gente. Esse que é o problema, vai levar um monte de gente para o inferno. Esse é o maior problema. E aqui está uma pessoa que está interessada na alma de vocês. Não é no dinheiro, não é na assistência, não é na boa visão, não é na popularidade, não é a pessoa me abraçar e me ver. Não, nada disso. A minha preocupação é com a sua alma. Eu sempre digo isso lá na igreja. É poder estar com você no dia que você morreu ou que eu morrer, estarmos juntos nos céus. Assumindo a nossa cruz, dizendo não para nós mesmos o tempo todo, sendo eunuco, se for o caso, por causa da minha salvação, porque o que mais interessa é a minha salvação e não é a minha felicidade aqui, é a minha carne, o meu prazer, isso não é importante. A minha felicidade está em assumir as minhas responsabilidades no casamento e até o fim. E se ele não der certo, sobre alguma coisa, separar e manter-me sem casar, para eu não pecar contra Deus e contra o meu próprio corpo, e contra a pessoa com a qual eu me casei. Tem mais um tempo aí, Renato? É o que eu já ia falar aqui. Agora falta aqui 30 segundos para terminar aqui no Instagram. Vamos orar. Vamos? Vamos, professor. Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Eu sei que o tempo é muito pequeno para a gente apresentar essas discussões e certamente essas discussões são muito sérias.
E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, nos dê coragem, nos dê ousadia para pregar a tua palavra como ela deve ser pregada, Senhor Deus, mesmo que as pessoas não compreendam. Pode ser que hoje não entendam, mas amanhã vão entender certamente, vão compreender, Senhor Deus, o que nós queremos aqui é trazer para elas